A paz do Senhor. Hoje estaremos lendo capítulo 20 de Provérbios, do versículo 1 até o versículo 15. E diz assim: O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas as palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Amém. Então, nessa primeira parte aqui do capítulo 20 que nós lemos, ele fala sobre diversos temas, né? Então, a gente pode trazer alguns temas aqui que mais chamam a nossa atenção. Então, no versículo 1, ele diz que o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Então, existe uma grande discussão aí no meio evangélico sobre a questão de se beber é pecado ou não. Na Bíblia não deixa claro que é pecado, mas a Bíblia nos diz sobre a questão da embriaguez, né? Então, a embriaguez, né, você se embriagar sim é pecado, porque isso te leva a estar fora de si, né? Então, faz com que você não tenha um domínio próprio, e aqui ele diz, né, a bebida forte causa alvoroço, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Então, se embriagar diz muito sobre a questão de você não ter domínio próprio. E, né, a embriaguez, ela causa muitos problemas, né? A pessoa que se embriaga, ela sai fora de si e ela pode cometer diversas coisas, falar coisas que não deve. Então, realmente não vem de Deus, né? Tanto é que a palavra nos diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. Então, que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor quer nos trazer através desta palavra, através desse versículo, né? Se você é vencido pela bebida, isso não é sabedoria, né? Isso causa forte alvoroço, que é como diz a palavra aqui. Outra questão que ele vem trazendo, né, em vários versículos, é a questão da preguiça, é a questão daquela pessoa que não se dedica, que não é esforçado para obter o seu pão, para realmente aí ter, né, a sua renda. Então ele diz, o preguiçoso não ara as terras porque é inverno, por isso no tempo da colheita procura e não encontra nada. Então o preguiçoso, no momento da dificuldade, ele vai sofrer, né? Porque o inverno, né, como diz aqui, aquele período que é difícil. Então, tanto na estação mesmo, quanto nas nossas vidas, na questão espiritual, o inverno, ele sempre traz tempestades, ele sempre traz dificuldades. Então, se a gente não se dedicar, a gente não se esforçar, né, para plantar, né, a colheita, né, vai ser de acordo com aquilo que a gente plantar. Então, se a gente plantar preguiça, a gente vai colher, a gente não vai encontrar nada, né, como diz aqui no versículo. Então, ele também fala aqui, não ame o sono, versículo 13, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra.
Então, né, a questão de nos esforçar, né? O Senhor Jesus, ele, na sua vida, nós víamos que ele não tinha preguiça, ele aprendeu o ofício de carpinteiro, e também na questão da sua vida espiritual, ele buscava, mesmo sendo Deus, ele buscava, ele orava, ele ia nas madrugadas para conversar com o Pai, para orar. Então, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo, né? E ele também fala muito sobre a questão, né, da justiça, né, da integridade. Ele diz aqui, no versículo 7, o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Também ele fala, né, que o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Então, nós devemos agir com justiça, né, nas nossas ações e com sabedoria, né, para que nós possamos realmente andar por caminhos de vida, né. E ele fala aqui também, no último versículo, sobre o conhecimento, que é como joia preciosa, é mais valioso do que o ouro e do que a abundância de pérolas. Então, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa realmente pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Aqui, como diz no versículo 5, os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Então, que a gente possa pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que o que saia de nós venha e proceda somente do Senhor, né? Para que nós possamos inundar o lugar por onde nós passamos, inundar a nossa casa com a presença de Deus, e através das nossas vidas nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos realmente trazer sabedoria para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós nos enchermos da palavra de Deus, aquilo que vai sair de nós são preciosidades, assim como diz aqui, o conhecimento é como joia preciosa. Então, é mais valioso do que riquezas terrenas, é mais valioso, né, do que dinheiro, do que bens materiais. Então, que a gente realmente possa ter essa sabedoria de buscar a palavra de Deus, e que a sabedoria dele flua através de nós e em nós, né? Nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que essa sabedoria seja derramada sobre a tua vida neste dia. Amém.